Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Dil, sou advogada ativista contra o tráfico humano. Eu tô agora aqui toda terça e quinta, 20 horas, horário de Brasília, com vídeos novos, crime solucionado, crime sem solução e também de desaparecimento misterioso. Não estou mais nas sextas-feiras, tá bom? Terça e quinta. Veja, vocês estão inscritos. Acione o sininho para receber notificação. Se não recebe notificação, venham aqui, eu vou estar aqui da mesma forma. Vamos ao caso de hoje. Eu vou falar sobre o caso de Gracie Rowland e Sarah Sweeney, que moravam em Grieve Car, no estado do Missouri. Grace Rowland, de 35 anos, nasceu em 20 de setembro de 1984, filha de Patricia e Graham Rowland. Ela cresceu no Missouri, ela tinha duas irmãs, uma das quais era sua irmã gêmea, Laura. Gracie foi descrita como uma moça cheia de energia, um espírito livre. Ela cresceu frequentando uma escola católica, onde que ela fez parte do programa chamado Police Explorer no ensino médio. Depois ela foi para a universidade estudar justiça criminal. Depois disso, a Gracie se casou, ela teve 4 filhos. O primeiro casamento da Gracie acabou, então ela estava trabalhando para criar aquelas filhos que ela tinha tudo lá sozinha, né? Por volta de 2015 ou 2016, quando ela conheceu então Robert Dawes, que também tinha um filho de um relacionamento anterior. Robert teve uma extensa carreira servindo como bombeiro por vários anos, antes de se tornar capitão dos bombeiros. Ele era conhecido por ser um jovem muito prestativo, um socorrista e muito querido na comunidade. O seu pai era também, já tinha sido, né, capitão dos bombeiros antes do seu filho assumir a função. Ele também já havia sido um policial de São Luís. No entanto, com David esse papel não durou muito. Ele foi acusado de ter violado alguém. Então, antes de qualquer acusação grave fosse feita contra ele, ele renunciou a posição dele na polícia, e por tudo que eu vi, ele não cumpriu prisão por isso. A família dele possuía uma empresa chamada Liberty Artworks, que faz memoriais para a polícia e bombeiros, e a família tinha muitas conexões. A Gracie, quando ela conheceu o Robert, ela teve uma boa impressão por ele ser um membro ativo da comunidade. Também, depois de conhecer o rapaz um pouco mais a fundo, os dois começaram um relacionamento, e as coisas progrediram a partir daí. E a Gracie adorava postar fotos dela, das meninas, o Robert, ela tá sempre se divertindo, uma vida de uma família ali e tal, então eles estavam assim, se sentindo felizes. E eles ficaram noivos. Em 2020, os dois compraram uma casa na Conway Drive e por meses Gracie ficou indo e voltando entre a casa que ela morava e sua nova casa, fazendo diferentes reformas, preparando a casa para mudança, tal, embora aqueles dias, né, que ela ficava lá viajando, tal, todo mundo que os via dizia, nossa, eles um casal tão amoroso, tão feliz. Já a Laura, a irmã dela, diz que a portas fechadas, o relacionamento deles não era tão bom como o pessoal descrevia. A Laura diz que o Robert era controlador, possessivo. Ele não a deixou trabalhar, em vez disso, fez com que ela largasse o trabalho dela, e pediu que ela fosse trabalhar para a família dele, mas ela não foi paga nenhuma vez pelos serviços dela, ou seja, o Robert que recebia os cheques dela de pagamento e colocava tudo na conta dele, não dava nem um centavo para ela. E segundo a irmã dela, ele controlava outros aspectos da vida dela. Ele decidiu como ela usaria seu tempo livre, inclusive quando que ela poderia ver e até brincar com os próprios filhos. A Gracie perdeu tantos amigos e até a sua melhor amiga também. Ele não permitia que ela visse, então ela acabou simplesmente se isolando do mundo todo. O Robert também era psicologicamente e fisicamente abusivo com ela, né? E também de forma verbal e tal, sempre chamando daqueles palavrões. Em 9 de junho de 2020, a Gracie gravou secretamente um vídeo onde você pode ouvir o Robert falando com ela. Ele estava reclamando sobre não querer ser forçado estar em um casamento. Na gravação, ele está dizendo que ele vai fazer de tudo para passar o mínimo tempo possível com ela. Ela diz a ele que ela o ama, e ele responde dizendo para ela ir embora várias vezes, dizendo pega suas coisas e cai fora. E ela dizendo eu te amo. Os membros da família começaram a perceber que a Gracie aparecia com hematomas por todo o corpo.
E sempre, né? Todo mundo perguntava o que que era, sempre que ela caiu, machucou, aquela coisa toda. Mas a Grace confidenciou à sua irmã que o Robert a empurrou e depois arrastou pelo corredor, o que causou ali uns hematomas visíveis. E algumas pessoas da família ficaram chocadas sabendo desses detalhes. A Grace começou a tirar fotos para documentar os ferimentos que ela estava recebendo, né, por causa das coisas que ele estava fazendo contra ela. E outro incidente ocorreu no final de junho. A Grace ligou para a mãe dela durante um dos episódios do Robert, né? Onde o Robert gritava e gritava e jogava as coisas nela e ele dizia, sai da minha casa. E ele foi para o quintal. A mãe dela pediu que chamasse a polícia, mas em algum momento da discussão ela ouviu o Robert dizer ao fundo que os policiais não iriam fazer nada com ele, pois ele era amigo deles. A mãe dela pediu que ela saísse da casa. Mas ela disse à mãe dela que se ela saísse da casa enquanto o Robert estivesse lá, as coisas só iriam piorar para ela. Mesmo os filhos da Grace foram testemunhas do que estava acontecendo com a mãe. Eles estavam já com muito medo, perdendo a paciência e sempre, segundo eles, gritando, urrando-a fisicamente. Uma vez ele explodiu e ele começou a gritar porque o sofá da sala estava tocando na cortina. Outra vez ele explodiu porque os talheres estavam fora do lugar. Os acessos de raiva por causa disso ficaram tão fortes que a Grace até contactou o corpo de bombeiros de Maryland Heights e o vice-chefe médico, Mark Russell, e ela contou para ele sobre a preocupação com o comportamento do marido dela, mas é claro que isso foi ignorado. Esse médico, ele é um dos amigos mais próximos do Robert, então pode ser por isso que tudo isso chegou também aos ouvidos dele. E a Grace, então, começou a procurar aconselhamento para lidar com a situação dela. Que erro, gente, não tem que procurar, tem que sair fora. Então, estava lá ela, dentro dessa vida horrorosa, dentro de casa, e no dia 21 de julho de 2020, não se sabe muito sobre esse dia em geral, mas à noite, por volta das 22 horas, a Grace tirou uma selfie dela e do Robert deitados na cama em sua nova casa. Eles estavam no processo de mudança, como eu falei, da antiga casa para a nova casa. Ela estava sorrindo e parecia estar de bom humor. No entanto, por volta das 5 horas do dia 22 de julho, a central da polícia recebeu uma ligação do Robert para relatar que a Grace tinha tirado a sua própria vida com uma arma dentro de casa. E que ele disse, né, que eles tinham várias armas em casa devido aos empregos e tal que eles tiveram, e ele tinha sido ex-policial, e que ambos haviam sido treinados com armas de fogo. Então a Grace usou uma dessas armas para tirar a própria vida. Na ligação, o Robert parece muito calmo. Ele de cara disse, eu sou capitão do distrito de bombeiros de Maryland Heights. Quando a atendente transferiu para outro departamento, ele de cara novamente disse que ele era o capitão dos bombeiros, dando a impressão que ele queria impressionar a atendente da polícia. A polícia chegou pouco depois. Quando conversando com Robert sobre o que aconteceu, ele disse que a Grace estava grávida. Mas ela perdeu o bebê espontaneamente, ela estava tão chateada porque ela tinha perdido o bebê e tal, e ela estava muito deprimida nas semanas anteriores, e que isso a levou a tirar a própria vida. Ele disse que estava na sala quando a Grace entrou no quarto. Ela voltou para a sala, deu um abraço no Robert e depois ela virou as costas e ele ouviu um tiro vindo do quarto. Imediatamente ele correu até ela e a encontrou deitada no chão, no quarto. O médico legista que fez a autópsia, ele descobriu que a Grace faleceu de um único disparo na cabeça. O médico legista rapidamente decidiu que ela tirou a própria vida. Pronto. O Robert, gente, nem avisou a família dela, nem a irmã gêmea dela ficou sabendo. Sabe como eles souberam? Pelo Facebook. Isso mesmo, a Laura, no dia 22 de julho, ela ficou sabendo pelo Facebook o que tinha acontecido na casa dela, na casa da irmã dela. E eis que o Robert se encontrou novamente com os detetives do departamento da polícia de Creek e com seu advogado para dar uma declaração oficial. E naquele momento o Robert deu um relato completamente diferente do que aconteceu naquela manhã. Agora ele estava dizendo
que ele acordou cedo, na manhã do dia 22, ele estava se preparando para ir para o trabalho, ele estava ali empilhando algumas coisas no armário, nas roupas. Enquanto ele fazia isso, a Grace saiu do quarto e voltou, indo até ele para dar um abraço. Ele tentou abraçá-la de volta, mas seus braços estavam segurando o cesto de roupas sujas. Aí o Robert disse que a Grace precisava sair para trabalhar. A Grace se despediu dele e, de repente, ele ouviu um disparo. Agora, pasmem, ele admitiu de que ele estava tendo vários casos com diferentes homens. E é isso mesmo. E mulheres, tudo pelas costas dela. Eles não fizeram o teste da pólvora nas mãos dele, que eu achei um absurdo. Mas a família dela descobriu muitas coisas erradas durante a investigação. Como a investigação foi conduzida? Primeiro, a decisão do médico legista não fazia sentido para a família. Ela não era canhota, mas a arma estava na mão esquerda dela. É difícil acreditar que você vai tirar sua vida se você não é canhota usando a arma esquerda, na mão esquerda, né? Primeiro lugar, a família também notou que a Grace tinha vários hematomas por todo o corpo. Havia uma poça de sangue no lado direito da cabeça dela, embora o ferimento à bala fosse no lado esquerdo da cabeça dela, que poderia indicar que seu corpo foi movido ou rolado, né, de um lado para o outro, e nada disso foi abordado. Os investigadores do caso nunca testaram as roupas dela ou do Robert em busca de resíduos, né, da bala, pólvora. Eles nem se incomodaram com nada disso. Eles não levaram o celular do Robert como prova, dando a desculpa de que ele precisava do telefone para o trabalho. Gente, eu nunca ouvi isso na minha vida. Aqui eles apreendem o telefone, agora me poupe. Ah, não vou levar seu celular porque você precisa para o trabalho. O vídeo da entrevista dele misteriosamente se perdeu. Ninguém consegue encontrar mais o vídeo dele no departamento da polícia. O anel de noivado da Grace, que ela usava o tempo todo, e ela estava até usando no domingo, no momento que ela faleceu, pois nas fotos que ele mandou para a família, ela estava com o anel de noivado dela, que era equivalente, gente, a R$100.000. Mas o Robert disse que a Grace devolveu o anel para ele, porque ninguém encontrou esse anel. Veio à tona, claro que ele pegou o anel dela para vender, né? Veio à tona as gravações entre a Grace e o Robert. O que me chamou a atenção era ele mandando ela sair de casa, dizendo que a odiava, que não queria ter filhos mais com ela, e ela continuava dizendo que ela o amava, e que ela o amava. Eu achei meio bizarro isso. Após o falecimento da Grace, eles encontraram várias mensagens de texto que confirmam que o Robert era muito abusivo, né? Em 2020, acredito que em junho, a Grace descobriu isso e ela estava grávida, né, do filho do Robert, né? E ela viu umas mensagens de textos que o Robert não queria que ela visse. E numa das mensagens de texto que ele trocou com alguém, ele dizia que ele não queria aquela criança. Em 16 de junho de 2020, a Grace mandou uma mensagem para ele, abre aspas. Eu te amo, por favor, se cuida. Fecha aspas. Minutos depois, o Robert mandou uma mensagem para a Grace dizendo, saia da minha casa, não quero ter filho com você, não quero morar com as suas filhas. Mas a Grace finalmente encerrou a conversa dizendo, eu te amo, tenha um bom primeiro dia de volta no trabalho, por favor, esteja seguro. E ele respondeu, vai se fu. Vocês sabem, né? Na manhã seguinte, o Robert perguntou a Grace se ela queria se encontrar com ele. E os dois amigos, porque eles moravam juntos, mas eles eram noivos ainda, tá? Ele perguntou se ela queria se encontrar com ele e dois outros amigos, pretendendo que aquela conversa intensa e desagradável da noite inteira não tinha acontecido. E eles começaram a ter uma conversa normal, onde eles discutiam sobre os móveis, as coisas da casa. Mas então o Robert uma vez mais encerrou a conversa dizendo, eu absolutamente não posso ficar com você, não vou me casar com você, você e seus malditos filhos, eu quero fora da minha casa. Ela saiu da casa? Não. Dia 19, ele mandou uma mensagem para ela novamente dizendo, abre aspas, eu pedi para você sair várias vezes, não quero você aí.
Fecha aspas. Ele mandou uma mensagem novamente um pouco mais tarde dizendo: não quero você nem seus filhos. Eu já pedi para você ir embora. Pegue suas coisas, pegue seu jipe e vá embora. Ela foi embora? Não. Mais uma vez naquele dia, ele mandou outra mensagem para Grace e eles falaram das torneiras que eles precisavam comprar para casa. É isso mesmo. Como se nada tivesse acontecendo, gente. O que é isso? Sai da minha casa, leva seus filhos, não quero você, não quero essa criança. E daqui a pouco tô falando da torneira que deve comprar e tal. O Robert mandou uma mensagem para Grace novamente dizendo, abre aspas, quero você fora da minha vida. Você não fez nada além de arruinar minha primeira noite de estadia na nova casa. A ideia de você dormindo naquela casa me faz querer vomitar. Isso é o quanto eu te odeio. Fecha aspas. A Grace estava confusa. Depois de tudo isso, ela estava confusa. 1 minuto, ele manda embora, a insulta as filhas dela e depois fala das torneiras para contar. O que eles vão comprar, digo. Segundo a polícia, a Grace deixou uma nota de despedida, que ela escreveu por Robert e aos seus filhos, mas depois de ler, a família dela não acredita que tenha sido escrito pela Grace. A escrita à mão não parece ser dela, e o texto e o palavreado usado não soam como ela. Ainda assim, nenhuma investigação foi feita para ver se era ela mesma a autora dessas notas ou não. O Robert nunca procurou a família dela para expressar suas condolências ou até mesmo pedir-lhe que participasse do funeral. Ele cortou todo o contato com os filhos da Grace que estavam na sua casa há 4 anos e não queria nada com eles. O Robert conseguiu iniciar um novo relacionamento com outra mulher, Sarah Sweeney. Sarah Sweeney, de 39 anos, nasceu em Huntington, no estado da Virgínia. Ela era uma cirurgiã com especialidade em podiatria. A podiatria clínica surgiu no Brasil, acho que em 2007, com o objetivo de aprimorar a assistência prestada a indivíduos portadores de diabetes e também a população idosa e tal. Existe uma diferença entre podologia e podiatria. Mas nos Estados Unidos, alguém com especialização na podiatria é doutor. Ela foi morar com ele no Missouri, onde ela abriu seu consultório, na Creve Corp. A família da Sarah descreveu como sendo vibrante, que ela era extrovertida, ela adorava arte, música, animais, era uma pianista talentosa, ela também adorava esportes ao ar livre. Ela estava trabalhando no pronto-socorro quando ela conheceu o Robert. Os dois iniciaram um relacionamento e em algum momento ali em 2021 os dois se mudaram juntos para a casa do Robert. Depois disso os dois ficaram noivos. Após anunciarem seus relacionamentos, a família da Sarah quis saber sobre quem era essa noiva dele e a família da Sarah, né, começou a encontrar artigos sobre que ele foi suspeito de estar envolvido no falecimento da ex dele. A família dela começou a enviar links para ela, artigos para avisá-la, mas na época parece que a Sarah não queria deixar o Robert. Em novembro de 2021, a família da Sarah ficou preocupada quando ela parou de responder as mensagens da mãe dela e do padrasto dela. Em 13 de janeiro de 2024, por volta das 6h39 daquela manhã, o Robert ligou para a polícia novamente para relatar que a sua noiva, a Sarah, faleceu repentinamente em sua casa. De acordo com a polícia, a Sarah estava sozinha horas antes do falecimento e não haviam sinais óbvios de trauma. Na autópsia, descobriu que ela faleceu de uma overdose causada por um coquetel de diferentes medicamentos que foram encontrados no seu sistema. A causa do falecimento foi listado como indeterminado, que pode mudar depois, claro. Eles acharam alguns remédios para dores, remédios muito fortes, né? Haviam remédios para outros tipos de convulsões e tal, remédio para alergia, ou seja, tinha muita coisa misturada ali. Então, a mistura de todos aqueles remédios levou a isso.
Uma das principais informações que o Robert e os amigos da Sarah obtiveram foi uma mensagem muito longa que a Sarah enviou para uma das suas amigas. Ela escreveu sobre como tinha medo do Robert. Ela o até chamou de assustador. Ele acusou a moça, né, a jovem, de estar tendo um caso com o chefe dela, que não era verdade. E numa das mensagens, ela escreveu para a amiga dela, abre aspas, estou sem teto, tive que morar com meu namorado, o que tem sido assustador. Perdi cada centavo, fechei minha conta poupança, tive problemas para conseguir um emprego por causa do meu relacionamento com o Robert, sofri problemas médicos terríveis porque não tinha seguro de saúde. Fecha aspas. Gente, era uma médica. Como que essa mulher caiu em tudo isso? Ela falou sobre como não conseguia um apartamento próprio, porque foi expulsa do apartamento dela no passado. Então as pessoas que leram aquele e-mail ficaram preocupados. Pelo visto, sentia que ela estava tendo pouco controle sobre a vida dela, sobre as finanças dela, ou até mesmo sobre o seu trabalho. A Sarah disse ao seu chefe que o Robert era abusivo e que ela pensava que ele tirou a vida da ex-noiva dele. Então, novamente, como nós podemos ver, parece que a Sarah estava preocupada com as acusações contra o Robert, né? Ela pode ter falecido de forma acidental, mas eu duvido. Quais são as chances dele ter duas noivas que perderam a vida dentro da sua casa num período de 4 anos? Só se ele for, né, o homem mais azarado do planeta. Os investigadores do ocorrido com a Sarah disseram que ainda estão investigando os dois agora falecimentos e rotularam agora ambos como os falecimentos como suspeitos. Gente, há uma mensagem ele mandou para a primeira mulher dele, para a noiva dele, que dizia: eu não quero estar perto de você essa noite, eu não quero estar perto de você. E ela ficava dizendo: mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Gente, eu não consigo entender uma coisa dessa. Que tipo de relacionamento é esse? E ele dizia para ela: você está querendo um casamento forçado? Gente, eu não estou culpando a vítima aqui em hipótese nenhuma, porque não é nem no meu lugar e nem devo fazer, mas existem crimes que poderiam ter sido evitados. Eu diria que ambos crimes poderiam ter sido evitados. Esse homem, de cara, deu para ver que ele era um cara perigoso. Em primeiro lugar, ele era instável emocionalmente. Como é que você fala, cai da fora da minha casa? Daqui a pouco tá falando das torneiras. Eu não sei. Ele mandou mensagens para ela dizendo: não quero viajar com você, não quero ver o mundo com você, faço qualquer coisa, mas não quero estar com você. E aí ela responde: eu te amo, espero que você tenha um bom dia. Não dá para entender, né? É demais. Tem uma mensagem dele que ele dizia assim para ela: eu não te aguento mais. E ela dizia: eu amo você. Tenha um bom dia no seu trabalho. Gente, como pode uma coisa dessa? Nós aqui estamos com uma pessoa que simplesmente estava passando por coisas terríveis e ela estava negando a si mesma. Infelizmente, essas duas mulheres perderam a vida na mão desse cara. A culpa é somente do perpetrador. Todo o caso que eu trago aqui é como podemos aprender com um caso desse, deixando claro uma vez mais, em hipótese nenhuma, é meu lugar ou o lugar de vocês aqui criticarem a ação que ela fez, mas sim aprender com o que ela fez. E uma das coisas, quando vocês virem as primeiras bandeiras vermelhas, que nós chamamos red flags, gente, sai correndo. Não dê chance. E parem de ouvir essa história. Gente, eu tô tão cansada. Essa semana eu ouvi 2 vezes de 2 clientes minhas de caso de violência doméstica. O cara fez, aprontou, bateu e tudo. Eu falei: mas por que você não sai daí agora? Mas é porque eu amo muito. Gente, isso basta? Você perde o seu respeito próprio, você perde a sua autoestima, mas você fica com a pessoa só porque você ama o cara? Não pode ser assim, gente. Quando você chega nesse patamar,
o seu autorrespeito já foi pro buraco. Você precisa correr e buscar ajuda médica. Isso eu já falei e eu repito. Isso é amor de mão única. Ficar dentro de um relacionamento amando o cara, e claramente o cara não ama você. Ele tá te maltratando, seja verbalmente, fisicamente ou de qualquer forma. Então não vem dizer que o cara te ama. As ações deles falam por si só, né? O cara não presta, não gosta de você. E você vai continuar no relacionamento só porque você ama. Não, gente, não pode ser assim. Você tem que amar a você mesma. Você não pode dar o que você não tem. O que você acha que é amor é codependência. Se você não ama a si mesma, você não pode amar esse cara. Aí você diz, não, mas Sandra, mas eu amo. Não ama, isso é codependência. Procura ajuda psicológica. Você não está bem. Você precisa sair desse relacionamento. Eu volto aqui para colocar o que deu, se vão mesmo autuá-lo por esses 2 falecimentos ou não. E eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que essa primeira moça, a Sara, tirou a vida por tirar e a segunda também? Ou vocês acham que ele tem alguma coisa a ver com isso? E nos vemos.